Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Este salmo diz que o mundo que foi criado, os seres humanos e tudo que nele existe, pertence a Deus. Salmo 53, de 2 a 3, vai dizer: Deus olhou desde os céus para a humanidade, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Esse Deus que criou a humanidade olha dos céus e procura alguém que fizesse o bem, que tivesse entendimento. Mas ele diz: todos se desviaram, e Deus encerra a humanidade debaixo do pecado. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Deus é justo, Deus é justiça, e ele precisava punir a humanidade, porque a humanidade pecou. Mas Deus é amor. Então, ele cria um plano para punir os pecados da humanidade. Ele permite que o seu único filho, Jesus Cristo, morra na cruz e sofra por todos nós. Um sacrifício substitutivo. O lugar que Jesus ocupou pertencia a mim, pertencia a você, pertencia a toda a humanidade. Mas ele foi castigado no nosso lugar. E quando nos arrependemos e reconhecemos esse sacrifício, somos salvos e passamos a fazer parte da família de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus envia Jesus como a forma de salvar a humanidade dos seus pecados, livrar a humanidade da ira futura e do julgamento futuro que ele vai trazer sobre a terra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala no singular. Não há caminhos, não há verdades, não há outra vida. Ele é a propiciação pelos pecados de todo mundo, de toda a humanidade. E ele diz: ninguém vai a Deus se não for por mim, se não for através de mim. Jesus é a palavra, o verbo vivo, os ensinamentos dele, contém o caráter dele e tudo que nós precisamos para conhecer mais a Deus. Deus não criou uma religião, métodos, fórmulas de trazer o homem de volta para si. Ele envia Jesus e diz que Jesus é o único caminho. Atos 17, versículo 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dos mortos. Esse texto fala que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar a humanidade por meio de Jesus Cristo. E ele fala que no passado ele não levou em conta a ignorância, a falta de conhecimento dessas coisas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o seu plano de salvação. Mas depois que Jesus veio, nos ensinou a verdade, nos ensinou o caminho, cabe a você escolher Jesus ou não. E essa escolha vai ter um preço, a condenação eterna, porque Deus, o Deus que criou os céus e a terra e os seres humanos, ele estabeleceu um único jeito de trazer o homem para si: Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a minha oração é para que você se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus para a salvação da sua alma. Ele disse que voltaria para resgatar os seus.
E a minha oração é para que você reflita nessa mensagem, que ela entre no seu coração, para que você tenha a salvação em Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.